Olá, eu sou a Laís Lopes Luz, bolsista da UNB neste último edital do PIBIC e com o suporte do meu orientador André Faria Mendonça e colaboração do Luiz Renato Rezende Bezerra, eu realizei meu projeto Avaliação do Atropelamento da Fauna Silvestre de Aves, Répteis e Anfíbios da BR-163. E aqui, de forma sucinta, eu vou apresentar para vocês este trabalho. Apesar das estradas e rodovias favorecerem os avanços econômicos por interligarem pessoas e recursos, existem grandes impactos para a fauna silvestre que estão adjacentes a esses empreendimentos. Entre esses impactos, o atropelamento é o principal a causar a mortalidade dos animais, reduzindo diretamente o tamanho populacional da fauna. Para terem dimensão desse problema, só no Brasil, em média, 425 milhões de vertebrados morrem por ano pela colisão com o veículo. E a situação é ainda mais grave na região tropical pelo constante aumento da malha viária e pela alta biodiversidade existente. Levando em conta esse cenário, nós quantificamos os atropelamentos de aves, répteis e anfíbios registrados entre 2014 e 2019 em uma importante rodovia de escoamento da produção agrícola do Brasil, a BR-163. E dessa forma, o objetivo foi comparar o número de atropelamentos entre biomas, Amazônia e Cerrado, e entre as estações de seca e chuva. Os dados utilizados foram gentilmente concedidos pela concessionária Rota do Oeste, que tem uma equipe treinada fazendo deslocamento na BR-163 24 horas por dia, nos 7 dias da semana. Então, as carcaças encontradas são identificadas a nível taxonômico e geolocalizadas. Na análise, nós usamos os registros de um trecho de 885 quilômetros que atravessa o Mato Grosso e, como podemos observar nessa imagem retirada do trabalho do nosso colaborador Luiz Renato, o trecho da rodovia em que ocorre o bioma cerrado é mais extenso do que a que ocorre a Amazônia. Então, para que esse fato não interferisse na análise, agrupamos os registros em classes de 10 quilômetros e também, quando realizamos a ANOVA de 2 fatores para fazer as comparações, nós aleatorizamos os dados 10.000 vezes. As duas variáveis testadas foram bioma e estação, usando o nível de significância de 0,05, e o teste a posteriori de Tucker para identificar a variável responsável pela diferença. Ambos os testes foram realizados no software PEST-4. Ao total, considerando todos os grupos, identificamos 8.479 atropelamentos. 171 anfíbios, sendo 28 atropelados na Amazônia e 143 no Cerrado, 2.754 répteis, sendo 629 na Amazônia e 2.152 no Cerrado, e as aves foram os animais mais atropelados do estudo, 5.554 registros, sendo 247 na Amazônia e 5.308 no Cerrado. Mesmo que a análise não tenha demonstrado diferença significativa em relação à variação sazonal, podemos observar que os grupos foram mais atropelados na chuva, exceto as aves que foram no Cerrado atropelados mais na seca. Encontramos diferença significativa apenas entre o número de atropelamentos dos anfíbios entre os biomas, com maior número no Cerrado. O valor do teste F foi de 5,155, com grau de liberdade 1 e valor de P de 0,03005. Aqui temos o gráfico dos números de atropelamentos a cada 10 km ao longo da BR-163 e podemos observar que à medida em que se aproxima a transição do Cerrado para a Amazônia, há esse aumento dos atropelamentos dos anfíbios. Para os répteis, os números são maiores no início do trecho, mas voltam a crescer também no começo da transição entre os biomas. Também para as aves, há esse aumento bem na zona da transição. O resultado significativo apenas para os anfíbios, que são mais atropelados no Cerrado durante a estação chuvosa, possivelmente tem a relação com a ecologia desses animais, já que a ecologia, o comportamento e o tipo de locomoção são fatores determinantes na vulnerabilidade ao atropelamento. Provavelmente, o acúmulo de água nas pistas durante o período chuvoso tem atraído os anfíbios, tornando-os vulneráveis. Para os répteis, mesmo que nesse estudo não encontramos valores significativos, eles também costumam ser mais atropelados na estação chuvosa, pois utilizam a superfície das rodovias para a termorregulação. E para as aves, outros estudos indicaram o aumento da frequência desses animais. E para as aves, outros estudos indicaram o aumento da frequência de atropelamento desses animais durante a colheita de grãos. Por fim, como visto, para todos os grupos existe uma tendência de aumento dos atropelamentos na transição entre o Cerrado e a Amazônia. Portanto, esse trabalho traz a sugestão de que esse trecho de início do quilômetro 695 e final no quilômetro 784 seja preferencialmente optado na execução de medidas mitigadoras, como, por exemplo, placas de sinalização, redutores de velocidade, cercas e passagem de fauna, para prevenir a colisão dos animais com os veículos. Essas são minhas referências. Muito obrigada por assistir.